Bom dia, querida igreja, bom dia, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais este culto de adoração ao Senhor, um culto de exaltação ao nome do nosso Senhor. Eu quero agradecer você pelo privilégio de me permitir entrar no seu lar nesta manhã e compartilhar com você, com seus familiares, a palavra do Senhor. Eu quero iniciar lendo um trecho da palavra de Deus que está na carta que Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 11. Não vou tratar esse texto, mas o que ele diz aqui tem muito a ver do assunto que nós vamos tratar nesta manhã. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo, Deus, falando de Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos capacitou para que, ao exercermos a nossa função dentro do corpo de Cristo, esse corpo cresça e cresça para a glória de Deus. E a minha oração, o meu desejo, a minha expectativa é que você que está aí em casa hoje, possa desenvolver o seu papel, a sua função dentro do corpo de Cristo, e que assim, pela sua justa cooperação, a igreja do Senhor cresça para a honra e glória dele. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por nos permitir nesta manhã abrir a tua palavra como tua igreja e meditar naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Por favor, ó Deus, enquanto vamos meditar, enquanto vamos estudar, que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós, trabalhe em cada uma das nossas vidas, e que seja o nosso desejo, que seja o nosso alvo, sermos instrumentos nas tuas mãos para a edificação, para o crescimento do teu corpo, da tua igreja na face da terra. Que assim o Senhor seja glorificado, Deus. Eu oro pedindo a tua bênção sobre cada lar, sobre cada pessoa que participa conosco deste culto, ó Pai. Rogo a tua bênção, rogo, Deus, que o Senhor continue suprindo cada uma das necessidades, abençoando cada vida, cada família, cada pessoa, Deus, e que o Senhor seja glorificado em cada lar, hoje e sempre. Pois é isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, quero só lembrar vocês, acabei de receber uma informação aqui, que agora no dia 13
do 4, 13 de abril, às 20 horas, vai acontecer uma live com o pastor Sacha, que nós já conhecemos, ele já tem falado muito. Ele vai tratar o assunto de ansiedade. Então, entra nas nossas mídias sociais e participa dessa live. Tenho certeza que a ansiedade é uma das causas de muitos males, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então você está convidado a participar desta live sobre a ansiedade no dia 13, às 20 horas. Se programa, se prepara e participa conosco dessa live, ok? Uma outra novidade: se você está visitando essa igreja, né, de forma online, se você não faz parte ainda desta comunidade cristã, mas em virtude da pandemia começou a acessar o nosso canal, começou a participar dos nossos cultos, nós queremos conhecer um pouco melhor você. Então, aí embaixo na sua tela, você vai ver um QR Code, e você pode apontar a sua câmera para lá, e você vai receber uma ficha de inscrição, uma ficha para você preencher, dizer quem você é, para que nós possamos te conhecer melhor, possamos orar por você e também nos comunicar com você. E com certeza gostaríamos muito de te conhecer. Assim que os cultos voltarem a ser presenciais, nós queremos fazer um convite especial para você vir até aqui cultuar ao Senhor conosco, manter um pouco de comunhão conosco. Vai ser um grande prazer te receber aqui, tá bom? Muito bem, nós vamos neste momento adorar ao Senhor com alguns cânticos, e logo em seguida eu volto para nós meditarmos na palavra do Senhor. Então vamos cantar. Erga aí o volume da sua TV e cante juntamente com o nosso grupo de louvor. Cante hinos de exaltação ao nosso Deus. Vamos cantar então. Sorry.
Muito bem, o assunto de hoje é contribuindo para o crescimento da igreja, do corpo de Cristo. Esse é o assunto que eu quero tratar com vocês nessa manhã. Nós já lemos o que Paulo disse aos Efésios, né, que Deus dispôs no corpo, na igreja, né, pessoas capacitadas com dons, com talentos, com potencial, e o propósito disso, né, era a edificação, era o crescimento, era o desenvolvimento da igreja. Nós vamos estudar um pouquinho, né, o que Paulo escreveu para os Filipenses, e a minha afirmação é esta: podemos ser uma bênção na vida da nossa igreja. Paulo estava muito preocupado com as notícias que ele estava recebendo, e ele diz aqui nos versículos 19 e 25, veja só o que ele diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 25: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Como eu disse, Paulo preocupado com as notícias que ele estava recebendo da igreja de Filipe, situações que estavam acontecendo. Paulo sabia, a sua morte estava próxima. Paulo sabia, ele não sai da prisão, ele não sai vivo de lá, mas ele não estava preocupado com isso. Ele já escreveu em outros momentos que para ele morrer era ganho, era lucro, era incomparavelmente melhor. Mas ele entendia que ele tinha um papel, ele entendia que tinha uma missão, né, e que ele podia ainda ser uma bênção na vida da igreja. Mas nesse momento ele está confiante, ele vai estar com o Senhor, mas a sua preocupação não era a sua morte, a sua preocupação era a firmeza espiritual dos crentes. Ele estava informado que tinha divisões, pessoas estavam sendo egoístas, né? E o pior de tudo, algumas pessoas estavam se introduzindo na igreja e ensinando heresias, ensinando doutrinas falsas, coisas erradas, costumes errados para a igreja. E Paulo então decide enviar duas pessoas, dois irmãos, para ajudarem no crescimento, para ajudarem nas dificuldades, para ser uma bênção, para ser uma bênção. E eu quero pegar destes homens um pouco sobre estes homens que certamente foram uma grande bênção na vida da igreja de Filipos, e eu quero trazer isso para nós hoje, em pleno século 21, especificamente para a Igreja Batista Esperança. E eu quero olhar com vocês algumas características, né, de pessoas que podem ser uma grande bênção. Vamos orar mais uma vez e depois nós meditamos na palavra do Senhor. Pai, nós estamos com a tua palavra aberta nesse momento. Nós confiamos, ó Deus, que esta palavra foi deixada para nós, ela tem um propósito, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, e nós entendemos, ó Deus, que o Senhor quer nos usar, a mim e aqueles que estão me ouvindo nesse momento. O Senhor quer nos usar como bênção na vida da igreja, como bênção na família, como bênção na sociedade. E nós queremos, ó Pai, que nesta manhã teu Espírito Santo fale com cada um de nós, nos mostre, nos aponte o caminho a seguir, e acima de tudo, que nós estejamos dispostos a ser bênção nas tuas mãos. Por favor, aplica a tua palavra conforme a necessidade de cada um, é
a minha oração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Ao escrever para aquela igreja, nós podemos perceber, pelas palavras de Paulo, nós podemos perceber aqui que ele havia escolhido 2 homens, e tinha uma razão para ele escolher esses 2 homens para enviar para Filipos. E ele apresenta aqui uma espécie de um currículo desses 2 homens, um currículo de 2 pessoas que podem ser uma grande bênção na vida da igreja. E eu quero pegar o currículo desses homens e trazer para nós. Sim, podemos ser uma grande bênção, e nesta manhã eu quero ver algumas características extraídas deste texto, extraída da vida desses homens, 2 características de pessoas que podem ser, que vão ser, que deveriam ser uma grande bênção. E eu espero que essas características sejam marcantes na sua vida, na minha vida, e que nós possamos decidir de fato ser bênção. Que você decida ser bênção na sua família, que você decida ser bênção na sua igreja, que você decida ser bênção na sociedade em que você vive. E rapidamente, a primeira característica que eu quero destacar aqui, de uma pessoa que pode ser uma grande bênção, é uma pessoa que ama a Deus acima de qualquer coisa. Note comigo o que diz os versículos 20 e 21 desse texto. Diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Paulo sabia que muitos dos líderes que estavam circulando ali a igreja de Filipos, eles buscavam os seus próprios interesses, eles colocavam os seus interesses acima, à frente do seu amor a Deus e do seu amor às pessoas. E por que ele envia Timóteo? Ele diz: este camarada, eu sei, eu tenho certeza absoluta, que ele não busca o que é propriamente seu. Esse camarada, ele ama a Deus acima de qualquer outra coisa. Nos 2 últimos domingos, eu assisti uma reportagem falando sobre situação difícil que as pessoas estão vivendo, diante desta pandemia. Nós sabemos que muitas pessoas estão desempregadas, nós sabemos de muitas pessoas que estão com seus negócios fechados, pessoas que até um ano atrás estavam muito bem de vida, muito bem de situação, os negócios estavam indo muito bem, mas depois de um ano com seus negócios parados, com seus negócios fechados, sem poder vender, sem poder negociar, muitas pessoas estão passando necessidades. E eu não quero tecer nenhum comentário, nenhum julgamento político ou ideológico, mas eu posso afirmar o seguinte: é muito fácil para muitos ficarem em casa. É muito fácil, sabe por quê? Porque no final do mês o salário entra. É muito fácil. Se tiver fome, liga no iFood, pega lá o celular, liga no iFood, em 40 minutos, em 50 minutos, tem uma comida prontinha na sua porta. Está faltando alguma coisa dentro de casa, pega o aplicativo do supermercado, faz a compra pelo supermercado e rapidamente a compra chega até a sua porta, higienizada, limpa. Mas
é de cortar o coração ver pessoas passando necessidade, sem nenhum tipo de perspectiva de vida. Nesta reportagem, dentro de uma comunidade aqui de São Paulo, e olha, duas comunidades de São Paulo, Heliópolis e Paraisópolis, 250 mil pessoas moram dentro dessas comunidades. 250 mil pessoas. Existem cidades inteiras, talvez estados, talvez alguns países que não tenham esse número de habitantes. E eu vi pessoas esperando 2, 3 horas, 4 horas numa fila para receber 2 pacotes de bolacha ou 1 de café. Eu vi uma senhora que chegou no seu momento, e o líder comunitário que estava distribuindo ali não tinha mais nada, já tinha acabado. E o que ele tinha? 2 pacotinhos de molho de tomate. E ele disse para aquela senhora: olha, a única coisa que eu tenho é esse molho de tomate. E aquela senhora pegou aquele molho de tomate como se estivesse pegando uma refeição completa. E ela saiu dali agradecendo. Se nós vamos ser bênção, nós temos que amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Uma das características mais marcantes de Jesus era a compaixão. Compaixão pelas pessoas. Uma pessoa compassiva, uma pessoa que se compadece, ela não olha para si, ela olha para os outros. Claro, Paulo não está tratando aqui de questão de fome na igreja. Paulo não está tratando de uma questão de uma necessidade material. Havia uma outra necessidade, mas ele só poderia enviar alguém que tivesse um coração compassivo, alguém que amasse a Deus acima dos seus próprios interesses. Paulo viu que havia uma necessidade de crescer, uma necessidade de crescimento daquela igreja, uma necessidade daquela igreja ser aperfeiçoada, e como ele não poderia ir, ele escolheu alguém que tinha o mesmo sentimento que ele. A palavra na língua original, quando Paulo diz aqui, né, de sentimento, Paulo está falando o quê? O mesmo sentimento que ele tinha. Timóteo pensava da mesma forma que Paulo. Paulo queria alguém que ia cuidar daquilo que eles precisavam naquele momento. Naquele caso, a igreja precisava de união, de amor uns pelos outros. E sabe, nós vamos ser bênção na nossa igreja, proporcionando união, proporcionando amor uns pelos outros, se nós amarmos a Deus acima de qualquer coisa. Timóteo era um exemplo de fidelidade, completamente contrário dos outros líderes que cercavam, que circulavam na cidade de Filipos. Timóteo não era apenas uma pessoa que buscava os seus próprios interesses. Nota o que Paulo diz aqui no versículo 21: pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Para a edificação da igreja, para ser bênção na igreja, o servo de Deus, a serva de Deus, não tem que buscar aquilo que é propriamente seu,
Lembra o que Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo vai usar a mesma palavra para dizer que Timóteo tinha esse sentimento de se preocupar com o outro. Não importa se você é um homem, se você é uma mulher, se você é o marido, se você é a esposa, se você é o pai, se você é a mãe, se você é o filho, Deus quer que você seja uma bênção na sua casa. Deus quer que você seja uma bênção na sua igreja. Não existe idade para ser bênção. Deus pode usar como bênção uma criança a um idoso. Basta que nós amemos a Ele acima de todas as coisas. Precisamos aprender a deixar de lado os nossos interesses. Calvino, ele faz um comentário sobre esse trecho. Ele diz o seguinte: é impossível que o homem que se devota a si mesmo se aplique aos interesses de uma igreja. É impossível. Para ser bênção ao nosso redor, nós precisamos deixar de pensar em nós mesmos. Essa é a primeira característica de alguém que seria uma bênção na sua igreja. A segunda característica de alguém que pode ser uma bênção, que vai ser uma bênção, é uma pessoa que tem o valor, o seu valor comprovado, autenticado. Versículo 22 diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo, como filho ao Pai. A ideia que Paulo dá aqui é de uma aprovação, a mesma aprovação que o ouro tem quando é submetido ao fogo. Quando nós colocamos o ouro no fogo, quanto mais aquece, quanto mais fogo, quanto mais calor, mais puro ele se torna. E Paulo está dizendo que esse camarada, esse homem que foi uma bênção, que é uma bênção, ele foi provado e aprovado por Deus. Deus procura homens e mulheres, jovens e adultos, que não têm medo de servir um ao outro, que não têm medo de ser bênção. Sabe, a marca de um verdadeiro servo de Deus não é a aparência. Uma pessoa agradável, bonita, bem vestida, pode causar uma boa primeira impressão, mas o sucesso ao longo prazo, como líder, como crente, como marido, como esposa, vem pelo caráter e não pela imagem. Líderes, pessoas que são firmes, pessoas que são provadas, aprovadas, elas não vão produzir uma igreja insegura, instável, vulnerável. Pelo contrário, elas vão ser bênção. E a primeira característica que nós vimos, era a pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. E a minha pergunta para você é: você ama a Deus acima de todas as coisas? A segunda característica é uma pessoa que tem um valor comprovado. Seu valor está comprovado. Você está aprovado diante do Senhor. Deus está procurando pessoas de caráter aprovado para ser bênção na família, na igreja, na sociedade. Em terceiro lugar, a terceira característica que eu vejo aqui é uma pessoa que está disposta a cooperar. Veja só o que ele diz no versículo 25: julguei todavia mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, por outro,
vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Deus está à procura de pessoas que colocam a cooperação acima da competição. Uma pessoa disposta a cooperar. Muitos querem competir, maridos e mulheres, pais e filhos, irmãos na carne, irmãos em Cristo. Não estão querendo cooperar, mas estão querendo competir uns com os outros. Esse Epafrodito, ele vai até a Roma para auxiliar Paulo, para trabalhar ao lado de Paulo. E agora Paulo diz: é melhor agora que ele volte para, junto com Timóteo, ser bênção na igreja. O que mais falta no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, é pessoas querendo simplesmente cooperar. Muitos querem fama, prestígio, dinheiro, mas não trabalho, não cooperação. Muitos querem aparecer. Se eu tiver tal cargo, se eu tiver tal posição, aí sim, conte comigo. Se não, não. Pessoa que vai ser bênção é uma pessoa que está disposta a cooperar. Cooperar. Paulo descreve Epafrodito aqui em 3 áreas. Ele chama de irmão em Cristo, companheiro de trabalho e companheiro nas lutas e conflitos. Deixa eu te dar 3 verdades aqui da vida cristã que precisam ser esclarecidas. Primeira verdade é que nós estamos ligados como família de Deus. No Novo Testamento, muitas vezes a palavra irmão aparece para descrever a relação entre os crentes. Primeira verdade é que nós estamos ligados como família de Deus. A segunda é que nós estamos no mesmo trabalho. Nós não estamos fazendo algo individualmente. Nós estamos no mesmo trabalho. A igreja é de Deus. A grande comissão foi dada a todos nós. É nosso papel ser bênção no mundo. Não é só meu, não é só seu, mas é nosso. Não é o meu trabalho, a minha igreja, o meu ministério, mas é o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso ministério. Precisamos trabalhar juntos para que esse mundo seja alcançado. E a terceira verdade aqui é que nós estamos numa guerra. Sabe, quando nós nos tornamos cristãos, nós somos alistados para uma guerra contra as trevas, uma guerra contra o diabo. Ele se tornou meu inimigo, seu inimigo, nosso inimigo, e nós precisamos juntos cooperar uns com os outros, juntos trabalhar uns com os outros, juntos atacar as trevas. Existe muito poder na unidade, mas infelizmente os crentes acabam competindo uns com os outros. E a minha pergunta é: você está disposto a cooperar? Se você estiver disposto a cooperar, a Bíblia diz que você vai ser uma grande bênção. Há uma quarta característica de uma pessoa que pode ser bênção. É uma pessoa que coloca a causa de Cristo acima do seu conforto pessoal, antes do seu conforto pessoal. Versículos 26 a 28 diz: visto que ele, Epafrodito, tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente, porém Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso,
tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo diz que o Epafrodito foi um mensageiro enviado de Filipos para ajudá-lo, para cuidar dele, porque ele precisava de ajuda. Paulo estava em Roma, Paulo estava preso. A igreja de Filipos, ela levantou uma oferta de amor para enviar a Paulo. Ela pede para Epafrodito fazer essa viagem. A distância, cerca de uns 800 quilômetros de Filipos até Roma. Hoje, com os aviões que nós temos, voando a 600, 700 quilômetros por hora, talvez uma hora e meia a gente faria esse percurso. Mas andando, presta atenção, andando a uma velocidade de 4 quilômetros por hora, sem parar, levaria mais ou menos 8 dias e meio, em torno de 200 horas. Se fosse de bicicleta a 20 quilômetros por hora, levaria em torno de 2 dias, 40 horas sem parar. Naquela época, nas circunstâncias da época, em torno de 1 mês e meio andando por terrenos perigosos. E Epafrodito, esse homem que foi ser bênção para Paulo, ele colocou a causa de Cristo antes do seu conforto. Talvez pense, puxa vida, mas eu vou ter que viajar por todo esse tempo, correndo risco de ser assaltado, ficando cansado, ficando exausto, minhas horas de sono, as minhas horas de descanso, as minhas horas de lazer. Epafrodito foi, e sabe que no caminho ele pegou uma doença, uma infecção gravíssima, mas não desistiu, ele prosseguiu. Ele podia ter voltado, não, mas eu preciso cuidar da minha saúde, a minha saúde é mais importante, eu tenho que me preocupar comigo, eu não posso ficar doente. Não, ele não desistiu. Sabe, conheço muitas pessoas que começam muito bem na obra de Deus e depois param, depois desistem. Começam, mas depois surgem problemas, dificuldades. Isso exige tempo, exige talvez dinheiro, exige talvez esforço, e as pessoas desistem. Deixa eu dizer uma coisa: servir a Deus e servir uns aos outros exige custo, sempre teve custo, e Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a pagar o preço, pessoas que vão ser bênção. Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta, ela é inoperante. E eu pergunto, você está disposto a colocar a causa de Cristo antes do seu próprio conforto? Se sim, você pode ser uma grande bênção. Uma quinta característica que a gente vê nesse trecho é a pessoa que está disposta a sacrificar a sua própria vida. Veja só o que diz, versículos 29 e 30, diz: recebei-o, pois, do Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Deus está à procura de pessoas corajosas, dispostas a arriscar a sua vida, a arriscar a sua segurança, o seu bem-estar. Isso é difícil. Deus não quer
e não usa covardes. Epafrodito arriscou a sua vida para suprir uma necessidade que os filipenses não podiam suprir naquele momento. Ele foi, ele fez. O cristianismo está na moda nos nossos dias, mas infelizmente nós temos o quê? Crentes frouxos, crentes acovardados, crentes conformados com o mundo. Talvez você nunca tenha lido a história do cristianismo. É bom ler isso. Você não tem noção de quantas pessoas morreram, quantas pessoas deram a sua vida para que o evangelho chegasse até hoje. Quantos crentes morreram para defender a pregação desse livro, para defender a fundação de igrejas, para defender o evangelismo. Talvez você não saiba quantas pessoas morreram para que hoje você tenha nas suas mãos uma Bíblia, que talvez você nem dê valor, mas pessoas no passado morreram para que esse livro chegasse até nós inteiro, como chegou. Infelizmente, a história está mostrando para nós que o cristianismo está sendo dirigido por pessoas covardes, bananas, medrosas, que não estão dispostas a arriscar a sua vida. Quer a maior prova disso? É o momento que nós estamos vivendo. A maior prova de que o cristianismo hoje é frouxo. Nunca houve aqui no nosso país a proibição de ser cristão, mas em muitos países houve essa proibição, e ainda há essa proibição. Mas sabe o que acontece? Lá tem cristãos. Sabe, se houvesse uma proibição de ser cristão aqui no Brasil, talvez a igreja acabaria. Porque os crentes estão acovardados, medrosos, temerosos. A minha maior preocupação com a esperança é que ela não venha se tornar uma igreja tolerante, uma igreja com líderes covardes, uma igreja sem coragem de confrontar o pecado. Eu quero sim uma igreja comprometida, compromissada com a palavra, e não apenas que alguns sejam compromissados. Eu quero que os futuros pastores dessa igreja sejam homens dispostos a sacrificar suas vidas pela pureza do evangelho. É impressionante como tem surgido líderes amorosos nos nossos dias, mas eles amam mais as pessoas e os seus pecados do que amam a Deus. Paulo disse que os crentes deveriam oferecer o seu próprio corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Deus quer pessoas para contribuir com o crescimento da igreja. Deus está procurando pessoas que amam a Ele acima de todas as coisas. Deus está procurando pessoas aprovadas, valorosas. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a cooperar. Deus está procurando pessoas que abrem mão dos seus interesses pessoais, pessoas dispostas a sacrificar a sua vida. Deus não procura pessoas fortes, Ele procura pessoas consagradas, e é sobre as pessoas consagradas que Ele vai derramar o seu poder,
a sua força. Ele procura pessoas consagradas para serem maridos exemplares, esposas exemplares, pais amorosos, líderes que vão fazer a diferença na sociedade. Timóteo e Epafrodito são duas pessoas normais, como eu e como você. No entanto, 2000 anos depois, nós ainda estamos falando deles. E a minha pergunta é: quem vai dizer, Senhor, eu estou aqui, me usa, eu quero ser bênção na igreja, eu quero ser bênção na família, eu quero ser bênção na sociedade. Pessoas assim, como esses dois homens, com esse currículo, vão ser bênçãos, não vão se acovardar, não vão se esconder, não vão se amedrontar, mas eles vão andar no poder do Senhor. Quero trazer à sua memória uma pessoa pequena, frágil, pelo nome de Davi. E quando todo o exército de Israel estava temeroso, medroso diante de um gigante, um homem de 3 metros de altura, com todo o equipamento de segurança, equipamento de proteção, equipamento de ataque. E Davi se coloca diante dele sem nada e diz para ele: você vem para mim com todo o seu poderio, eu vou para você no nome do Senhor. E Davi teve a vitória. Davi foi bênção. Não é o nosso poder, não é a confiança em nós, mas é o poder de Deus e a confiança em Deus que vai fazer com que eu e você sejamos bênção. Que nós possamos ser bênção dentro de casa, bênção dentro da igreja, bênção dentro de uma sociedade corrompida como a nossa. E é simples, basta nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, basta nós sermos aprovados, basta nós estarmos dispostos a cooperar, basta a gente abrir mão dos nossos interesses, basta estarmos dispostos a sacrificar as nossas vidas pela causa do Senhor. Esse é meu desafio para você nessa manhã. Que Deus possa ver em nós pessoas com este currículo e nos use para a sua honra e para a sua glória. Eu tenho pensado aqui seriamente em lançar novamente uma campanha para auxiliar pessoas necessitadas. E nós só vamos conseguir se nós tivermos homens e mulheres dispostos a confiar no Senhor, em todos os sentidos. Confiar no Senhor na nossa proteção individual, confiar no Senhor no suprimento das nossas necessidades, confiar no Senhor que Ele tem poder para fazer. Sabe, há um ano atrás, quando nós lançamos a nossa campanha de auxílio, uma cesta básica, como nós preparamos alimento, higiene pessoal e limpeza, uma cesta como esta saía em torno de R$70. Hoje a mesma cesta, alimentos,
higiene pessoal e limpeza sai por sempre R$2, a mais barata que nós vimos. Ninguém está podendo trabalhar, ninguém está podendo sair, mas o custo de vida sobe. E as pessoas estão desempregadas e o custo de vida está subindo. Aquilo que estava difícil está ficando pior. E uma coisa não me sai da cabeça. Uma senhora que estava lá naquela comunidade e o entrevistador perguntou para ela o que ela sentia, o que ela estava pensando, se ela tinha uma perspectiva. E com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: eu me sinto um lixo. Eu me sinto um lixo. Onde estamos nós, povo de Deus? Escondido dentro de casa? Temerosos diante de um vírus? Diante de um desemprego? Ou nós confiamos num Deus que quer nos usar para ser bênção na nossa casa, na nossa igreja e na sociedade? Nós podemos fazer alguma coisa, mas eu vou precisar de você, de nós, das nossas forças, para poder trazer um pouco de alívio, para poder se compadecer um pouco das pessoas que estão sofrendo. Nós vamos lançar em breve também um QR Code que vai ficar aí embaixo. Você não vai precisar sair, você não vai precisar comprar, você não vai precisar vir aqui trazer. Você vai apontar a sua câmera lá e vai ofertar. Você vai divulgar isso para as pessoas, para que a gente possa comprar cestas básicas para matar a fome de algumas pessoas e assim poder mostrar para elas o amor de Deus através de nós. Como Tiago disse, fé sem obras, sem ação, sem movimento, ela está morta, inoperante. Que a nossa fé seja operante, que Deus nos use para ser bênção. Seja bênção, vale a pena ser bênção. Esses homens foram eternizados aqui na palavra, porque foram bênção. Que nós possamos ser bênção, aonde quer que a gente ande. Vamos orar? Pai amado, nós queremos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor tem nos chamado, não apenas para termos uma certeza da vida eterna, não apenas para termos uma confiança que o dia que morrermos nós vamos morar no céu, morar na Tua presença para sempre, mas o Senhor nos chamou para ser bênção. O Senhor nos chamou para ser bênção dentro dos nossos lares. Ó Deus, que os homens, as mulheres, os jovens, os adultos que estão ouvindo nesta manhã a Tua palavra, que eles decidam ser bênção dentro das suas casas, que eles decidam ser bênçãos dentro da sua igreja, que eles decidam ser bênçãos na sociedade em que vive. Ó Deus, o Senhor pode fazer grandes coisas através de nós, mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos colocar nas Tuas mãos, nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar. Pai, nos usa para sermos testemunhas do Teu amor num mundo que está desesperançado, que não acredita mais no amor, na justiça, que através da nossa ação e atuação, o amor do Senhor seja espalhado para esse mundo. Pai, abençoa para que, se há alguém que percebe que não tem sido bênção, que percebe que tem falhado, ó Deus, dentro da casa, falhado
dentro do corpo de Cristo, falhado na sociedade. Pai, que Teu Espírito Santo venha a tocar nesse coração e transformar essa vida. Se há alguém nos ouvindo, nos vendo neste momento, que não tem uma certeza da vida eterna, ó Deus, o Senhor tem chamado para nos abençoar, para abençoar esta vida com o perdão dos pecados, transformando essa vida numa nova criatura, dando a essa pessoa nova perspectiva de vida. Então que hoje, ó Deus, pessoas possam se prostrar diante do Senhor Jesus. Aplica, Senhor, a Tua palavra conforme a necessidade de cada um de nós. É o que eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você está nos ouvindo e não tem uma certeza da bênção da vida eterna, então entra no nosso WhatsApp, entra em contato conosco, deixa-nos ajudar você. E se você é um crente, não se acovarde, não se esconda. Está na hora do povo de Deus se mostrar onde está a nossa confiança, não numa vacina, mas a confiança está no Senhor. Não se acovarde diante das circunstâncias. Talvez Deus esteja permitindo tudo isso para que o seu povo realmente se levante, se manifeste. Então, deixe-se usar pelo Senhor. Não tenha medo. Paulo estava diante da morte, mas ele estava preocupado com a igreja, com a salvação de almas, com a edificação do corpo de Cristo. Então, não tenha medo. Deus quer te usar para ser bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe e até às 18 horas, mais um culto de adoração ao Senhor.